Noé foi um homem extraordinário, que viveu em uma época sombria da humanidade. Ele era filho de Lameque e descendente direto de Sete, o filho de Adão que permaneceu fiel a Deus. Sua linhagem era marcada por homens que invocavam o nome do Senhor. A Bíblia nos diz em Gênesis 6:9 que Noé era justo e íntegro entre o seu povo, e que ele andava com Deus. Isso o tornava diferente em um mundo onde a maldade havia se multiplicado e o coração humano se corrompia a cada geração. A terra estava cheia de violência, egoísmo, injustiça, e diante disso o coração de Deus se entristeceu profundamente. Mas foi em meio a esse caos que ele olhou para Noé e viu nele alguém especial. Deus escolheu Noé não por perfeição, mas por fidelidade. Um homem que, mesmo rodeado por incredulidade, mantinha sua fé viva. É interessante pensar que, segundo o relato bíblico, Noé tinha cerca de 500 anos quando começou a ter seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Ele e sua família provavelmente viviam em uma região que hoje se acredita estar na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, local de civilizações antigas. A cultura à sua volta era dominada pela idolatria e pela imoralidade. Mas Noé seguia outro caminho. Ele ensinava seus filhos a temer a Deus e aguardava as promessas do Senhor. E foi então que, certo dia, Deus falou com Noé, uma voz divina, talvez inaudível aos ouvidos humanos, mas clara e firme no coração de quem ouve o Altíssimo. Deus lhe revelou um plano ousado, a construção de uma arca gigantesca, uma embarcação que seria a salvação de sua casa e de todas as espécies da criação. Imagine o impacto desse chamado: construir um navio em terra seca, longe do mar, sem chuva à vista. Seria motivo de escárnio para muitos, mas Noé não hesitou. Ele ouviu, creu e obedeceu. A voz de Deus soou clara para Noé. Um dilúvio viria sobre toda a terra. A maldade humana havia ultrapassado todos os limites. Era momento de um recomeço, não de destruição por vingança, mas de restauração pela justiça divina. Deus então deu a Noé instruções detalhadas, como um arquiteto celestial guiando seu servo fiel. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Em nossas medidas atuais, isso significa aproximadamente 135 metros de comprimento, o tamanho de um navio moderno. 3 andares com compartimentos internos, uma abertura lateral, um teto com uma janela ao alto. Tudo pensado para abrigar vida em meio à tempestade que viria. Noé, sem nunca ter visto uma embarcação daquele porte, começou a obra. Ele não era carpinteiro profissional, mas era obediente. E Deus capacita aqueles que Ele chama. Imagine os dias e as noites, o som das ferramentas, o corte das árvores, o trabalho manual pesado e, ao redor, zombarias. As pessoas riam dele, o chamavam de louco. Afinal, não havia sinal algum de chuva. O céu estava claro e a ideia de um dilúvio parecia absurda. Mas Noé permaneceu firme. Ele não apenas construía, mas também pregava. Segundo o apóstolo Pedro, Noé era pregoeiro da justiça, 2 Pedro 2,5. Enquanto martelava a madeira, ele alertava o povo: arrependam-se, voltem-se para Deus, um juízo está por vir. Mas ninguém ouvia. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, o ajudavam. Sua esposa e noras estavam ao lado dele. Aquela família inteira era instrumento da salvação. Em tempos onde famílias se perdiam, ali estava uma casa unida em obediência e fé. Durante muitos anos, talvez até 100, eles trabalharam. A cada dia, um novo prego, um novo aviso, uma nova chance para quem quisesse crer. Mas os corações estavam endurecidos. Até que, finalmente, a arca ficou pronta. Um monumento à fé. Não eram apenas madeira empilhada, era um altar em forma de navio. Um refúgio para os justos. E foi então que o próximo passo do plano divino começou a se cumprir. Os animais começaram a chegar, guiados por Deus, 2 a 2.
macho e fêmea de cada espécie. O tempo se esgotou. Deus, em sua infinita paciência, havia esperado. Havia dado oportunidades. Mas o coração da humanidade estava endurecido. Então, o momento chegou. O Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque reconheço que tens sido justo diante de mim. E Noé obedeceu. Os animais vieram, 2 a 2, leões, ovelhas, pássaros de todos os tipos, répteis, animais selvagens e domésticos, como que guiados por uma força invisível. Um desfile silencioso da criação, buscando abrigo no barco da esperança. E então, a porta foi fechada. Não por Noé, mas por Deus. Foi o próprio Senhor quem selou a arca. Uma demonstração clara de que a segurança deles estava nas mãos do Altíssimo. E a chuva começou. Primeiro, gotas. Depois, torrentes. O céu se abriu, as fontes do abismo jorraram. A terra gemeu. Nunca antes e nunca depois se viu algo semelhante. Durante 40 dias e 40 noites, choveu sem parar. As águas subiram, cobriram os vales, montanhas, cidades e tudo o que havia. A terra foi submersa. Tudo o que respirava fora da arca pereceu. Mas dentro da arca havia vida, havia fé, havia luz. Noé, sua família e os animais estavam seguros, não por causa da madeira, mas pela promessa de Deus. As águas cobriram a terra por 150 dias. E então, Deus lembrou-se de Noé. O mesmo Deus que julga é o Deus que se compadece. O vento soprou. As águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Meses depois, Noé soltou um corvo, depois uma pomba. A pomba voltou com uma folha de oliveira, sinal de que a vida voltava a florescer. Finalmente Deus ordenou: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. E ao pisar novamente em terra seca, a primeira atitude de Noé foi construir um altar. Ele adorou a Deus, e o Senhor sentiu o suave aroma daquele sacrifício. Foi ali que Deus fez uma aliança com a humanidade. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E como sinal visível dessa promessa, o arco-íris brilhou nos céus, um lembrete eterno da misericórdia de Deus. Noé não era perfeito, mas era um homem que temia a Deus. E sua obediência não apenas salvou sua casa, mas deu à humanidade uma nova chance. A história de Noé é mais do que um relato antigo, é um espelho para nossos tempos. Em meio a uma geração corrompida, Noé andou com Deus. Ele foi fiel quando a maioria zombava. Ele obedeceu quando não fazia sentido. Ele trabalhou em silêncio, confiando nas promessas do Senhor. Hoje, vivemos dias de incerteza, violência, incredulidade e egoísmo. Muitos estão ocupados demais para ouvir a voz de Deus. Mas assim como nos dias de Noé, o Senhor ainda busca corações dispostos. Ele ainda chama homens e mulheres para construírem arcas, lares firmados na fé, vidas que anunciem esperança, famílias que estejam preparadas para tempos difíceis. A arca representa Jesus. Nele encontramos segurança, salvação e vida eterna. A porta está aberta, por enquanto. Deus é paciente, mas o tempo da graça não durará para sempre. A decisão é agora, entrar ou ficar de fora. Que possamos ser como Noé, fiéis no meio da tempestade, obedientes mesmo que não entendamos tudo. Que nossas vidas exalem adoração e confiança, como aquele altar que Noé ergueu quando tudo recomeçou. E que o arco-íris da aliança nos lembre, todos os dias, que a misericórdia de Deus é maior que o juízo. Há esperança, há salvação, e ela está em Cristo. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque Tua palavra nos ensina, consola e exorta. Assim como nos dias de Noé, vivemos tempos difíceis, mas cremos que Tu és o mesmo Deus, justo, misericordioso e fiel. Ajuda-nos a andar contigo, mesmo quando tudo ao redor parece contrário.
Dai-nos coragem para obedecer, fé para perseverar e sabedoria para edificar nossa vida sobre a rocha que é Cristo. Queremos estar dentro da arca, seguros em teus braços. Livra-nos do mal, fortalece nossa fé e faz de nossas vidas alcançar outros com a tua graça. Abençoa cada lar que nos ouve. Restaura famílias, renova a esperança e faz brilhar o teu arco de promessas sobre cada coração. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.